a todos, dando continuidade ao nosso capítulo A Vontade, do livro original de Leon Denis. Vamos fazer o último momento para que nós possamos fechar as ideias de Leon Denis e vermos a importância que realmente tem a nossa vontade nesse caminho espiritual que nós estamos galgando, né? Então, vamos agradecer de antemão a todo o plano espiritual que está nos acompanhando, nos inspirando, preparando todo esse cenário para a gente, com esses conhecimentos todos, para que nós realmente possamos olhar um pouquinho para dentro de nós e que Jesus esteja sempre no coração de todos nós, para que nós possamos estar fortalecidos na sua fé. Graças a Deus. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa vontade. É o nosso terceiro momento. Mas não podemos esquecer que precisamos... O que aconteceu no capítulo anterior? Quem assistiu? Assistiu. Quem não viu, vai ver agora. Por quê? Vai ficar com curiosidade de ir lá ver os capítulos anteriores. Bom, no capítulo anterior, eles disseram para nós que o hindu possuirá bastante poder de vontade para conservar um braço erguido até se atrofiar, por causa do tipo de educação. Outro poderá deitar numa cama com pontas de ferro sem sentir nenhuma dor. A conferencista, ela citou o caso de um dos seus amigos que passou por uma cirurgia sem ação de cloroforme. O que para outro teria sido uma tortura atroz, o yogi possuía o poder de concentrar a vontade, poder que nas Índias se encontra frequentemente. Então, o hindu tem esse poder de vontade. Ele é criado nesse processo de aprender a lidar com a sua dor. Então, vamos dar continuidade e entender. Nesse processo, nós vimos que nós temos vários objetivos diferentes em todos os povos asiáticos. Eles recebem uma educação mental com um objetivo diferente dos ocidentais. Os asiáticos desenvolvem o homem interior, a sua vontade, a sua consciência. O europeu adota os bens imediatos, limitados pelo círculo da vida presente. Diferem na concepção do ser no universo. Então, o asiático para o europeu já tem essa diferença. Nós, no Ocidente, então, ainda temos mais limites. Os asiáticos consideram, com espanto e piedade, essa agitação do europeu, do ocidental, essa agitação febril, a nossa preocupação pelas coisas contingentes que não têm futuro, nossa ignorância pelas coisas estáveis, profundas, que são indestrutíveis e que constituem a verdadeira força do homem. Então, os asiáticos consideram com espanto e piedade. Eles têm pena da gente, pena dos europeus, pena dos ocidentais. Este é um contraste surpreendente que oferece às civilizações do Oriente e do Ocidente. A superioridade que abarca um vasto horizonte se inspira nas verdadeiras leis da alma e do seu futuro. Então, essa é a superioridade que nós precisamos também alcançar, nos inspirar nas verdadeiras leis da alma e no seu futuro. E uma das leis está mostrando que nós temos uma vontade que pode abarcar os nossos desejos a qualquer momento. As duas civilizações fizeram paralelamente sua evolução. Sim, todas as duas estão evoluindo. Mas o que acontece? Não houve choques excessivos entre elas nessa época. Mas, devido às necessidades, à pressão crescente do Ocidente,
os asiáticos entram na corrente dos progressos modernos. E aí, o Japão começa a entrar nessa corrente também. Houve um domínio material e uma supremacia. Então, quando os asiáticos começam a entrar nesse processo também desses progressos, dessa modernização, também houve uma supremacia. Eles tinham mais poder mental do que nós. O Japão arrastou o Extremo Oriente consigo, mudando o eixo da dominação do mundo, que naquela época era pouco tempo, porque não tinha ainda conhecimento do mundo inteiro. Então, nessa época, o Japão já estava ganhando uma supremacia em função da educação que eles tiveram, da educação de utilizar o poder mental. Principalmente, se a Europa persistir em não se interessar pelo que constitui o mais alto objetivo da vida humana e se contentar com esse ideal inferior, quase bárbaro, realmente o Japão vai dominar toda a Europa. Restringindo a raça branca, verificamos que as nações de vontade mais firmes, mais tenazes, vão pouco a pouco tomando predomínio sobre as outras. As nações que têm essa vontade mais firme, mais tenaz. Dito entre anglo-saxônios e germânicos, a Inglaterra tem podido realizar para a execução do seu plano de ação. A Alemanha, com espírito e método, soube criar e manter uma poderosa coesão em detrimento dos seus vizinhos, menos resolutos, menos perseverantes. A América do Norte prepara também para si um grande lugar no concerto dos povos. Lembrem que esse livro está sendo escrito lá antigamente. Tudo pode ter mudado completamente, mas o que era visto era isso. As nações que tinham firmeza, os anglo-saxônios, os germânicos, Inglaterra, Alemanha, América do Norte, tinham uma força de poder. A França, uma nação de vontade fraca, volúvel. Povo que passa de uma ideia a outra com extrema mobilidade. Por isso a volubilidade deles. Por isso, a gente não pode estranhar que as vicissitudes da história da França vieram justamente a trazer deturpações nos valores e destruir muitas coisas que hoje a gente até sabe que aconteceram, o início de muitas coisas da própria doutrina espírita, não é? Os primeiros impulsos foram impulsos admiráveis. Empreendem uma obra, mas facilmente elas abandonam. Eles abandonam obras que hoje nós estamos retomando. Mas, no início, eram admiráveis. Nós vimos pelo próprio Espiritismo. Deu aquele impulso, conseguiu fazer com que o mundo olhasse para lá, e hoje, lá mesmo, não se fala em Espiritismo. Por isso, o mundo apresenta por toda parte vestígios meio apagados da ação passageira que a França passou. Pessimismo e materialismo vão se alastrando cada vez mais. O positivismo e o agnosticismo trabalham para apagar o que restava de viril na alma francesa. Então, através do pessimismo, do materialismo, eles começaram a ficar agnósticos, quer dizer, agnóstico é aquele que não acredita no conhecimento, eles não têm, é o pompom queijo, né? Tá ali o que você vê e pronto. Não tem lance de consciência, de evolução de conhecimento. Então, vamos aprender a criar uma vontade mais elevada do que sonhada por Nietzsche. Nietzsche diz, o que é bom, tudo que eleve no homem o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência. Então, para ele, né, Nietzsche já acreditava que tudo era o sentimento da vontade, da potência, a própria potência. Só que nós também podemos estar olhando
um sonho maior. Podemos fortalecer os nossos espíritos, nossos corações, se não quisermos ver nosso país votado à decadência irremediável. Então, se nós não queremos ver nossos espíritos, os nossos países, os nossos irmãos decaindo, precisamos fortalecer a nossa vontade, a nossa potência. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos, os recursos que nós temos dentro de nós, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Então, o homem consegue perceber isso, esse crescimento das forças, na razão que ele vai se esforçando. Sabe que tudo que de bem e bom desejar, mais cedo ou mais tarde, vai se realizar, inevitavelmente. Ou na atualidade, ou na sequência das suas existências. Então, nós sabemos que não acabamos hoje, mais tarde estaremos dando continuidade àquilo que começamos hoje. Nós já tivemos vários exemplos, o próprio Hahnemann, que começou que Paracelso, e deu continuidade com Richard Bach, trabalhando toda essa questão da essência para a cura. É nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta a montanha. É isso aí. A fé é essa força, é essa confiança que nós precisamos ter. O que é consolador e belo poder dizer? Que eu sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, inconscientemente, através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Nada mais consolador e bonito de poder dizer isso. E nós podemos só acreditar que a nossa vontade realmente é o que vai fazer com que todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos possam ser realizados. Amparar-me-ei nelas. Nelas quem? Na inteligência e na vontade. Porque são dois atributos que nós temos, inatos, latentes. Não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer. Então, não vamos deixar que as dúvidas apaguem a minha inteligência, nem apaguem a minha vontade. Não, não vou deixar. Fazendo uso delas, com o auxílio de Deus, de meus irmãos do espaço. Então, precisamos do auxílio, sim. Do auxílio do plano espiritual, do auxílio dos nossos irmãos aqui da sociedade, do caminho que a gente está tendo. Elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Olha, a fé removendo montanha. Nós passaremos por cima de qualquer montanha, rodaremos em volta das montanhas, elas não vão nos atrapalhar. Vencerei o mal em mim. Desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Gente, isso não tem preço. Caminho que tenho que percorrer, qual é? Atravessa uma extensão ilimitada e não tem fim. Para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro. A compreensão da lei da vida, progresso e amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo a chave de toda a elevação. E na vida imensa que tenho diante de mim, conservar-me-ei firme, inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei, com auxílio da minha inteligência, que é a filha de Deus, todas as riquezas morais. E participarei de todas as maravilhas do cosmos. Então, vamos ter isso como a nossa oração.
Nós sabemos que estamos atravessando essa extensão ilimitada, não tem fim. Sabemos que temos um guia seguro nos acompanhando. Precisamos compreender a lei da vida, sim, a lei do progresso, a lei do amor, porque são elas que regem todas as coisas. Precisamos aprender a nos conhecer, a ter fé, a crer em nós, a ter confiança nesse universo todo que está à nossa volta. Nós possuímos a chave de toda a elevação. Nossa, é claro, dessa vida imensa que temos diante de nós. Mas precisamos nos conservar firmes, inabaláveis. A vontade de enobrecer, de elevar, tem que ser cada vez mais forte. Isso é um instrumento para atrair a inteligência, porque ela vai dar auxílio. Todas as riquezas morais, elas estão firmadas na inteligência e na moral. E assim, nós vamos participar de todas as maravilhas do cosmos. Minha vontade chama-me. Para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Vamos lá, andando sim, para frente, sempre para frente. Conhecimento, vida, sabendo que a vida é divina. Com ela, conquistarei a plenitude da existência. Com essa vida que é a nossa vida, é a vida divina. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa, amante. Amante de tudo, desse mundo, de toda a beleza do universo. Sair para sempre do estado inferior do ser ignorante e consciente de seu valor e poder. Não tenho mais aquele estado, já saí de lá. A vontade está chamando para andar para frente, sempre para frente. A afirmação, me afirmo na independência, na dignidade da minha consciência. Porque eu sei o que eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho dentro de mim. Estendo a mão a todos os seus irmãos, os meus irmãos, né? No caso, dizendo, despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências da vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam. Levanta-te-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. E isso me lembra uma passagem de Jesus, que Paulo disse, levanta tu que dormes. E agora Leon Denis está dizendo isso para a gente, levantai-vos, marchai, apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Vamos para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, cada vez mais vida. E cada vez mais vida, cada vez mais divino vai ser tudo que vai estar à nossa volta. A todos vós que vergais ao peso da vida, venho dizer, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal, eterna, que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos, que vos credes gastos, venho dizer, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta vos querer, para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em vossas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Nada mais poético do que isso. E nós não acreditamos que realmente nós temos esse brilho interno, essa centelha divina
Então, a gente acredita que Deus seja o sol, dos sóis, mas não acreditamos que somos filhos de lá desse sol. E por isso a gente tem um brilho dentro de nós. Por quê? Todos os filhos têm um pedacinho do pai. Por que a gente não teria um pedacinho desse sol? Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que queira com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está reservada. Não há por que não acontecer com vocês o que vai acontecer com o outro, comigo, com todo mundo. Precisamos nos preparar. E preparar é realmente elaborar, ter uma concepção mental que vai elaborando cada vez mais quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer de bom, o que marca a minha felicidade. E aí eu vou conquistar a minha individualidade, porque essa individualidade está reservada para cada um de nós. Dirigi incessantemente vosso pensamento para essa verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. Sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção de progresso eterno. O meio de realizá-lo, tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiveres conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Para isso, o que eu preciso? Dirigir o pensamento para a verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. Essa é a verdade. Mas precisamos saber, querer ser mais fortes, ser maiores, ser melhores, não que o outro, mas melhores do que eu fui ontem. É a comparação de você com você mesmo, não com o outro. Porque você não sabe se aquele outro que é visto como maior, se ele está evoluindo. Então, a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo é isso, é essa verdade. Isso é o segredo da força mental que vai sair de todas as forças magnéticas e físicas. Quando a gente tiver conquistado o nosso próprio domínio, não vamos ter mais medo. Não vamos ficar preocupados se eu vou cair amanhã, se eu vou ficar doente, se eu vou morrer. Porque o meu eu inferior, aquele que era frágil, ignorante, que não sabia nada, agora é poderoso. Agora eu tenho uma individualidade forte em que eu acredito sempre. Então, na próxima semana, iniciaremos o capítulo 20, a vontade do livro O Novo Olhar. E vamos ouvir na nossa consciência tudo o que aprendemos com o Leon Denis sobre essa questão da vontade. Não vamos perder a nossa rédea de pensamento, a rédea da nossa vontade. É isso que Leon Denis quer para frente, para o alto e sempre, sem parar. Nós precisamos acreditar nisso para que nossa individualidade seja fortalecida. Isso é importante. Não vamos deixar a peteca cair. Não vamos ficar tremendo. Porque quem tem confiança em si não treme. Não tem temor nenhum. Pode cair amanhã, vai levantar depois. Quantas vezes já caímos, não é? Estamos aqui em pé. Então vamos confiar nisso. E só temos a agradecer. Agradecer todo esse plano espiritual que está sempre nos trazendo a possibilidade de refletirmos sobre nós mesmos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e pedimos que o mundo dele jorre em todos esses lares que estão sofrendo com todo esse momento de turbulência e que estão querendo
harmonização interna. Que nós tenhamos uma semana, um final de semana, um mês de calma, de paz e de harmonia. Graças a Deus.